Saiu, galera, a primeira prévia do capítulo 21 de Boruto Vortex. Tivemos um flashback do Sasuke com Boruto falando da Sarada e do poder dela, além do motivo pelo qual o Sasuke acreditou na Sarada para ajudar o Boruto, mesmo estando sobre o domínio da onipotência. Sério, a gente tem muita coisa para comentar a partir desse vazamento. Cara, já não era sem tempo de ter um flashback do Sasuke com Boruto falando da Sarada, mas eu achava que teria um flashback focado no treinamento dela, revelando com quem ela treinou, e se foi mesmo com Kakashi. Mas essa conversa do Sasuke com Boruto também será muito boa para o desenvolvimento da Sarada, principalmente porque se trata do seu poder do Mangekyo Sharingan. Mas primeiro de tudo nós tivemos essa capa aqui da V-Jump, do Kawaki com Boruto, e mano, olha só a pose do Boruto segurando a espada. Sério, os caras sempre capricham quando é pra fazer ele nas capas. E eu achei da hora essa capa aqui, o que mostra também que os próximos acontecimentos, depois dessa batalha da Sarada no deserto, levará uma batalha entre Boruto e Kawaki contra o Jura, até porque o Kawaki agora já está aumentando seu poder. E eu acho que a chance é bem baixa dele aparecer nesse capítulo, quem sabe lá nas últimas páginas do mangá. Porque se a gente tem uma prévia vazada, que é um flashback sobre a Sarada, então vai ser focado mais ali contra o Ryu Shinju, e sem falar que tem um Konohamaru ainda para terminar a luta dele. Ou seja, sobra muito poucas páginas para incluir o Kawaki, se não lá no final para iniciar no próximo capítulo. E o melhor desse flashback sobre a Sarada é que não é só sobre o Mangekyo dela, mas sobre a onipotência também de como tudo aconteceu. Ela tinha despertado o Donjutsu, e o Sasuke já na hora tinha visto e ficado surpreso, só que depois disso a gente não viu ele mencionar nenhuma hora o que tinha presenciado, mas agora eles revelaram, até porque quando a Uchiha despertou seu Mangekyo, foi lá na época que a onipotência tinha se iniciado. Muitos até achavam que era por receber a notícia que o Naruto tinha morrido, e não tinha nada a ver com isso. Inclusive eu falei disso na época aqui bastante no canal, que era por conta não só sobre o Boruto, mas por pressão de tudo, só que a causa, claro, foi ali mais por causa do Uzumaki, pois alguns minutos antes da onipotência acontecer, a Sarada descobriu que o Boruto tinha sido morto pelo Kawaki, pois ninguém tinha contado pra ela o que realmente tinha acontecido. Então a Sarada ficou preocupada ao ver que novamente o Boruto tinha ido atrás do Kawaki. Nessa hora ela não quis ouvir ninguém, nem mesmo o Shikamaru, que pediu pra ela não agir sem pensar. A Sarada só foi atrás dele, e chegou na hora da luta deles em cima dos monumentos dos Kages. E antes do Kawaki acertar o Boruto, que já estava caído no chão, ela chega atacando com Jutsu Fogo, e interferiu que o pior acontecesse. Só que o Boruto também disse pra ela fugir porque o Kawaki estava falando sério, e queria matar ela mesmo. Então o Kawaki veio com tudo. Na hora de acabar com a Sarada, o Boruto pulou e protegeu ela. Resultado disso, ele ganhou a cicatriz para proteger a Sarada. Perdeu um de seus olhos. Não apenas isso, como também depois que todos chegaram para ajudar e o Kawaki conseguiu fugir com a ajuda do Momoshiki, e ainda foi até o Kawaki, a onipotência foi ativada, transformando o Boruto no culpado, fazendo todos acreditarem que ele tinha matado Naruto e que ele era o criminoso. A Sarada novamente se viu em uma situação de extremo estresse. Ela já estava abalada porque tinha acabado de descobrir que o Boruto quase morreu pelas mãos do Kawaki e não do Koji. E logo em seguida ela viu até o Mitsuki, que gosta do Boruto, ativando o modo sábio e atacando para acabar com ele. E ouviu que o Boruto era o culpado, e viu que ele estava sendo caçado no lugar do Kawaki. Então foi uma enorme confusão mental, mas a vontade de proteger o Boruto descarregou energia muito grande para os seus Sharingans. Porque até o Sasuke ao chegar e ir até ela, que estava caída no chão, sem saber o que fazer, o próprio pai dela disse que era normal que todos estavam caçando Boruto. Foi quando a Sarada despertou o Mangekyo Sharingan e pediu para salvar o Uzumaki. Como Tobirama já explicou lá em Naruto, os Uchihas são os que mais amam. Antes, seu amor se virava um ódio ao perder a pessoa. Mas também o Sharingan reflete o coração dos Uchihas. E até mesmo se sentir frustrados consigo mesmo poderia levar ao despertar do Mangekyo. E cara, a Sarada teve emoções pesadas de pura pressão o suficiente para despertar o Mangekyo Sharingan. Depois do Sasuke ter visto a evolução dela, ele foi até o Boruto, que estava sendo encurralado pelo time 10. E, inclusive, o Momoshiki já estava conseguindo o que queria, até fazer a marca ali se espalhar na mão do Boruto, porque não tinha como o Boruto escapar. Ele tinha sido pego pelas sombras do Shikadai, e mais um pouco, o Shikamaru, Konohamaru e até o Mitsuki chegariam no local, e ele seria morto. Por isso o Momoshiki estava falando pra ele: deixa eu te possuir que assim eu elimino todos eles pra você. Só que o Boruto ainda estava resistindo e não aceitando, porque apesar do Shikadai, Chocho e Nojin estarem tratando ele como inimigo, eles não sabiam que estavam sob o domínio da onipotência. Porém, se não fosse a Sarada com Mangekyo, que mostrou para o Sasuke sua evolução ocular, logo para o pai dela, que é o Uchiha e sabe o preço desse poder, o Boruto teria ido de arrasta, ou teria perdido para o Momoshiki, e a profecia teria sido realizada, porque o Boruto não tinha mais o que fazer.
Ou ele seria morto ou deixava o Momoshiki assumir o controle. Mas o Sasuke chegou na hora e levou ele, mesmo não confiando nem um pouco no Boruto, mas sim na filha dele. Tanto que após os dois saírem da vila, pararem para descansar, o Sasuke disse que conseguia sentir o Momoshiki dentro do Boruto, e que era assustador como as dúvidas deles estavam incomodando. Porque é isso que a onipotência faz, ela te faz aceitar que papel é pedra, mesmo você vendo com seus olhos e tendo dúvidas sobre aquilo. Para você conseguir ser dela é impossível, precisa acreditar no que seus olhos veem e seguir sua intuição. E o Sasuke fez isso, mas no caso dele, a sua âncora foi a sua filha. Ele disse que não sabia em quem acreditar, mas mesmo que duvidasse dele mesmo, ele acreditaria na Sarada, pois isso iria ajudar o Boruto. E agora, no vazamento que tivemos do Sasuke com o Boruto falando da Sarada, ele revelou para o Boruto que a Uchiha tinha despertado o Mangekyo. Um adendo, não é tradução oficial, então é provável que até o contexto da conversa mude, ainda mais que pelo simples fato de que é só uma página, então tem mais diálogos e as falas que conectam com esse painel do flashback. Mas como podem ver, eles aparentam que tinha saído há pouco tempo da vila, e o Boruto já tinha enfaixado seu olho. Já o Sasuke, ele fala o que aconteceu, que era algo terrível que estava além da compreensão das pessoas, porque Sarada disse que o Boruto não era o culpado que tinha matado o Hokage. Por isso o Sasuke também fala que todos estavam sendo enganados, que a Sarada tinha dito e que provavelmente era verdade, porque o Mangekyo Sharingan dela era o suficiente para fazer ele acreditar nela. Ou seja, galera, o significado de um despertar do Mangekyo é tão grande e impactante para um Uchiha que ao ver o Mangekyo da Sarada fez o Sasuke acreditar nela, mesmo indo contra a realidade de todo mundo, naquilo que todos acreditam ser a verdade. E o Sasuke também disse que na situação que eles estavam vivendo, o poder dela será de grande ajuda, e que a própria Sarada não parecia ter percebido na época que tinha despertado seu Donjutsu, mas que algum dia chegaria o despertar dela novamente, e a Uchiha entenderia intuitivamente. E mano, essa fala final do Sasuke pode até ser uma transição de painel para Sarada no deserto, porque ela agora está com o Mangekyo Sharingan ativado e vai usar contra o Ryu, e realmente, só agora ela entenderá o seu real poder. Sério, isso é insano, porque tivemos um flashback do Sasuke falando mais a respeito, e é possível que tenha mais um painel dele com o Boruto falando algo sobre. Porém, eu em si esperava ver um flashback do treinamento dela, lá com o Kakashi, com a Sakura revelando quem treinou ela. Mas acredito que isso vai ficar para outra hora, quando ela for lutar lá contra o Hidari. Aí teremos mais um flashback dela novamente. E com esse vazamento de Boruto Vortex, se tiver só 2 páginas de flashback, já é o bastante para sobrar menos painel para mostrar a luta dela no deserto. Por isso que se até o Kawaki aparecer, porque já faz uns 2 meses que ele não aparece no mangá, será no final do capítulo, mas de resto eu não estou me importando. O que eu quero ver mesmo é a Sarada lutando contra o Ryu, e o resto é só preenchimento pra mim, porque a espera pelo Mangekyo finalmente aconteceu. Agora é hora para a Sarada mostrar do que ela realmente é capaz. E como vimos anteriormente, ela e o Mitsuki estavam conseguindo pôr pressão no Ryu, tanto que ele chegou a invocar os Tsumyakas. Eu diria que foi uma batalha bem equilibrada de ambos os lados, exceto pelo corrido com a Yodo, que foi atravessado pela areia de ferro do rio. Por outro lado, ainda tem o Konohamaru que ainda está para destruir a Matsuri. Deixou só metade do corpo dela, mas falta terminar de destruir ela, que também seria interessante de se ver. E finalmente, essa semana ainda podemos já ter esse desenrolar dessa batalha, porque os vazamentos podem sair até o dia 18, se não saírem, só esperar pro dia oficial mesmo, que será no dia 20. Porque cara, como esse é o término da batalha, a dúvida que fica é: se os Shinjus que estão na dimensão irão entrar em ação e ir até o deserto, tentar salvar pelo menos um deles. Afinal, o Juri estava de olho na luta da Matsuri. E também seria uma boa Hidari aparecer para Sarada, mostrando que ele retornou. E se for o Sasuke no corpo do Hidari, dando sinais que é ele. Sério, tem muita coisa para acontecer, mesmo depois da batalha da Sarada contra o Ryu. E o que vocês acham? Será que a Sarada vai mostrar algum outro poder com seu Mangekyo? Ou vai desativar ele e usar apenas o Sharingan normal? O que vocês esperam ver nesse capítulo? Galera, só comenta aí. E não se esqueçam também que logo sairá os vazamentos completos. Então eu estarei trazendo aqui no canal para vocês também. Até lá, valeu, fui!